O Protagonismo Regional em Debate dessa semana fará uma reapresentação especial. Na última sexta-feira, dia 25, nos deixou Maria Cristina da Conceição Oliveira, a Cristina Oliveira, fundadora do INCO. Cris Oliveira, como era conhecida por todos nós, deixa um legado de grande ativismo à causa do empreendedorismo negro no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de Santos. Cris foi muito mais do que uma grande amiga, uma apaixonada pela família, pelos amigos e pelos filhos. Dedicou a todos nós sempre a sua atenção e seu amor incondicional, especialmente àqueles mais necessitados no continente africano. Por essa e tantas outras razões, nós do Protagonismo Regional em Debate não poderíamos deixar de homenageá-la, reapresentando o programa que falou do protagonismo solidário no mês de dezembro. A todos aqueles que nutrem admiração e saudade por Cristina Oliveira, o nosso abraço e a nossa eterna saudade. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, dessa vez no painel de governança local, para falar do protagonismo solidário e os papéis de cada cidadão. Como nós falamos na abertura, o mês de dezembro é um mês que o nosso coração nos exige compartilhar sentimentos de solidariedade, muito além do nosso seio familiar e da nossa relação de amigos. Para falar sobre isso, era claro que nós tínhamos que trazer pessoas que estão na vida prática levando esse sentimento de fraternidade às pessoas que cercam a gente. Eu estou no estúdio hoje com duas amigas de longa data, a Cristina Oliveira e a Marilisa Lourenço das Neves. A Cristina, que além de atriz, ativista no terceiro setor, dirigente de organizações sociais, também é pesquisadora nessa área ético-racial. Cristina, obrigado pela tua presença. Faz tempo que a gente não se fala pessoalmente e hoje, especialmente nesse programa, né? Hoje eu estou tendo esse privilégio, né, de estar participando com você numa análise de um assunto que eu gosto tanto de tratar, que eu gosto tanto de trabalhar sobre isso, e procuro ampliar isso de uma forma atemporal, né, que extrapole a questão de final de ano, ou de Natal, ou Ano Novo. Eu gosto muito de me propor a trabalhar essa questão social e solidária, principalmente nos últimos tempos. Eu tenho me dedicado bastante à questão da educação inclusiva, porque eu coloco a educação como base das oportunidades e das condições que têm que ser proporcionadas para o crescimento, para o desenvolvimento das pessoas. E para mim está sendo um privilégio muito grande a gente poder ter esse espaço hoje para conversar com Marilisa, que eu amo, que
admiro demais a Marilisa também, como um ser humano maravilhoso que batalha pelas mesmas coisas que eu acredito, e você também, né, que também há tanto tempo a gente trabalha essas questões e que as ideias se conjugam e tudo se torna muito produtivo e bonito. Muito obrigada. Eu sou o coadjuvante aqui, mas vou tentar brilhantar um pouquinho. Marilisa Lourenço das Neves, Marilisa maravilhosa, né, ativista também em causas sociais, educadora, né, técnica em enfermagem, não é isso, Marilisa? Obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouquinho do teu trabalho incrível que tanta gente conhece e reconhece. Primeiramente, né, gostaria muito de agradecer aí o convite, né? Me sinto assim bastante honrada, ainda mais ao estar também ao lado da nossa querida Cristina, né? Que é alguém a quem eu admiro muito e que também está sempre envolvida com projetos sociais. E esse lado social, esse lado da humanização, né, um lado que me faz muito bem e que eu busco sempre estar fazendo o meu melhor para que a gente possa, né, se doar um pouco, fazer um pouco para que essa desigualdade tão existente possa ser um pouco diminuída. E junto a isso, né, com muita doação de amor, com muita doação de atenção, de carinho, e isso faz com que eu me sinta muito bem. Só agradecer aí o convite e estou muito feliz em estar aqui na presença de grandes amigos, você, Sérgio, que faz parte da minha caminhada há longo tempo, a nossa querida Cristina, né, que nem precisa muitos comentários, porque ela é simplesmente grande, mas ela é grande de essência, de coração. Eu só tenho que agradecer o convite. Muito obrigada. Cris, você falou no começo aí da tua participação que você não gosta de restringir o teu trabalho a essa época, né? Nós trouxemos esse tema agora porque é um tema que está todo mundo mais sensível, né? Sim. Eu queria começar te perguntando o seguinte, por que você acredita que nessa época as pessoas sentem tanta necessidade de expressar esse sentimento de solidariedade e se isso, na tua opinião, é algo natural, é algo que está reprimido, é algo que precisa ser mais trabalhado? Como é que você avalia essa dimensão da necessidade humana de acolher o sofrimento das pessoas? Nessa época, França, eu acho que essa solidariedade tem uma origem cultural, porque tem a ver realmente com a data do Natal, né? Com essa coisa cristã, com o valor, né, que se dá a isso devido ao espírito de Natal, tanto que você vê que as pessoas se preocupam em dar presentes para as crianças que não têm essa possibilidade, que as famílias não têm essas condições. Eu acho que nessa época natalina, a solidariedade tem um fundo cultural. E quando eu digo que eu gosto de fazer isso de forma atemporal, é porque é óbvio que as questões, as dificuldades das pessoas de subsistência, de sobrevivência, de formação, de desenvolvimento, elas extrapolam a fase natalina. Uhum. Né? Então, eu agradeço mesmo e acho lindo que as pessoas agora aumentem ou se despertem para esse tipo de solidariedade. Mas você concorda, desculpa te interromper, que nessa época as pessoas estão mais suscetíveis a doenças emocionais, a depressão, até porque tudo isso traz lembranças e memórias, né? Vamos imaginar pessoas que perderam o pai, ou que perderam a mãe, ou que não tem nenhum dos dois, ou que se desfizeram de uma relação com os filhos. É um momento também que as pessoas estão mais sensíveis, né? Vem todo Sim. mundo com aquele momento família e sentindo pessoas que amam muito distantes. Você não acredita que isso também aquece mais esse tipo de movimento em razão dessas questões que eu coloquei? Sim, são questões que eu considero que seriam questões individuais, meio que no contexto familiar, no contexto emocional, num contexto mais pessoal, dos eventos que acontecem dentro da vida de cada uma dessas pessoas. Nessa época agora, em que tanta gente perdeu familiares, em que tanta gente perdeu tanta gente, né? É óbvio que isso se manifesta mais ainda. Né? As pessoas estão mais sensíveis ainda diante do sofrimento no mundo. Nós não tivemos tempo de pesquisar esses dados, mas eu tive informações não oficiais, porque eu não consultei os dados,
que são épocas que aumentam o número de suicídios, justamente porque a pessoa chega num grau de sofrimento tão profundo que Sim. ela prefere tirar a própria vida, né? Ela sofre vendo todo esse movimento. Eu já percebi que amigos também ficam mais recolhidos nessa época, é uma coisa que eu percebo há muitos anos, né? É uma época que remete à união familiar, que remete a essa coisa de querer estar junto, né, com pessoas, com Parece famílias. que essa necessidade aumenta, né? Aumenta. Quem, por exemplo, não tem mais os pais, sabe, assim, sente essa coisa de... Porque a nossa cultura, né, tem isso, de época de Natal, virada de ano, as famílias se juntam, se reúnem. E aí, para quem não tem, seja qual for o motivo, né, que tenha propiciado isso, para quem não tem mais essa possibilidade de aconchego, sabe, de estar com outras pessoas, com pessoas, inclusive, que eram tão fundamentais na sua vida e tal, é claro que realmente você tem razão. Aumenta o número realmente de suicídio. Isso está no mundo todo, né, na verdade, tanto que você vê que extrapola até a fase natalina, né? Eu quero que você fale daqui a pouco mais do trabalho fora desse aspecto, mas eu queria ouvir agora a opinião da Marilisa, até porque eu conheci teu pai, né? E eu não vou fazer você chorar, mas eu quero que você traga esse contexto, né, de tudo que você procura doar nessa época. A gente percebe todo o teu envolvimento, né, nessa época, acho que talvez até como uma forma de compensar, né, esses sentimentos. Fica à vontade. É bem assim, Sérgio, você tocou assim num ponto muito marcante da minha vida, né? Que foi a perda do meu pai alguns anos atrás, e esse vazio sempre ficou. Mas, dentro do que a nossa querida Cristina colocou, é bem a questão atemporal. Eu acho que esse sentimento de amor, eu acho que esse sentimento de renovação, eu acho que esse sentimento de doação, ele tem que se estender durante os 365 dias. A começar dentro da nossa própria casa. A começar dentro do nosso próprio eu, com as mudanças de paradigmas, com a mudança de que queremos e podemos ser melhores que nós mesmos, e eu acho que isso pode ser muito feito dentro da questão da solidariedade, dentro da questão da doação, dentro da questão do envolvimento do amor, do tempo cedido, e existem várias formas de a gente estar podendo, né, estar atuando dessa forma, dentro da solidariedade, dentro da doação, dentro dessa diminuição da desigualdade. E isso na minha vida é algo constante, é algo que eu faço com muito prazer, porque é algo que transcende o meu eu. A impressão que a gente tem, para quem conhece o teu trabalho, quem conhece a Marilisa, né, é que a melhor forma que você tem de compensar determinados momentos de tristeza, sofrimento e perda é colocar esse amor para fora e compartilhar com os outros. É um pouco disso que as pessoas enxergam, porque todo mundo tem seus momentos de sofrimento e vazio. Ninguém está livre disso, né? Acho que isso nos faz humanos. Mas a impressão que a gente tem olhando o teu trabalho é que você responde o sofrimento doando amor para os outros. É isso? Para quem está acompanhando aqui, você... Então, Sérgio, é mais ou menos assim. Eu não consigo ser feliz os 365 dias da minha vida, porque muitas das pessoas que eu convivo, porque eu convivo em 2 mundos, não têm a mesma qualidade de vida que poderíamos ter. Entendeu? Porque a gente não precisa de muito, né? O que a gente precisa para ser feliz é ter qualidade de vida, saúde, educação com qualidade. E se nós tivermos isso, a gente consegue desenvolver todo o outro restante. E aí, dentro dessa questão da doação, muitas das vezes, quando eu busquei fazer o meu melhor, me doar, muitas das vezes foi para tirar um momento de tristeza e buscar fazer algo que eu me sentia bem. Porque não é fácil, porque você sente a dor do outro, você se envolve com a questão do outro. E eu, particularmente, eu sempre buscando fazer o meu melhor, não tem como não me envolver, não tem como ser uma coisa bastante intensa. Então, é bem assim, eu faço, não que eu seja triste, não. Eu sou uma pessoa muito de alto astral, eu sou uma pessoa que procura estar sempre de bem com a vida, mas
eu não posso esquecer que eu tenho um próximo, que eu tenho alguém que eu possa ajudar, que eu tenho alguém que eu possa compartilhar um pouco do meu conhecimento e que eu possa aprender também, né? Porque não tem nada tão bom do que não possa melhorar a cada dia. E aquela questão, né, que o nosso querido Sócrates diz, sei o que sei e nada sei, e me colocando nessa situação, eu aprendo a cada dia. E cada vez que eu me proponho a doar, a dar o meu amor, o meu carinho, a minha atenção, eu vejo como que eu crescesse. Mas eu crescesse assim, não na questão de soberba, não na questão de ser melhor do que ninguém, não, na questão de que eu consigo ser melhor que eu mesma. Esse comentário que eu fiz, né, Cris, é porque, na verdade, como eu disse agora há pouco para a Maria Elisa, todo mundo tem momentos de tristeza, né? Isso é natural. Mas nem todo mundo consegue reagir tentando transformar a própria dor no alívio da dor do próximo, né? Que é uma terapia que está comprovada que tem muita eficácia, né? A decisão cabe... Nós não temos o controle de tudo que acontece na nossa vida, mas nos cabe decidir sobre o que nós fazemos com o que aconteceu conosco, né? Então, acho que é o exemplo que a gente pode dar com o que vocês fazem. Então, agora, saindo um pouco dessa questão da avaliação pessoal, né? Nós falávamos aqui do protagonismo do indivíduo, como certo. A gente decide viver a própria vida. Então agora vamos um pouco para o protagonismo coletivo das famílias, né? Como é que você pratica isso? Você é outra mãezona, que a gente sabe, é aquela mãe presente em tudo, participa da vida dos filhos, tem 2 filhos bailarinos na Europa, morando lá, agora mais uma filha que é a Dandara, que a gente conhece, que foi para lá também, você participou ativamente da vida dela, agora numa questão familiar apoiou e acompanhou um momento difícil com o outro filho, eu também vi isso de perto, também não quero fazer você chorar, mas a gente sabe que tudo isso faz parte desse momento, né? O protagonismo do indivíduo no seio familiar também é fundamental para a gente construir essas atitudes de protagonismo solidário com a sociedade. Como é que você enxerga isso? Estou falando de 2 pessoas que têm uma atuação muito forte nas próprias famílias. Com certeza. Eu ainda conversava, antes da gente começar a gravação, ainda conversava com os colegas aqui, o quanto foi fundamental para mim, por exemplo, eu ter tido a oportunidade de formação educacional, né? Eu, enquanto negra, eu sou uma pessoa privilegiada na sociedade brasileira, porque eu sou filha de profissional da educação, de pedagoga, minha mãe pedagoga, o meu pai era um policial civil, meu pai já faleceu, minha mãe não, ainda continua viva, e eu e meus irmãos tivemos oportunidade de adquirirmos conhecimento, de termos uma educação formal e uma excelente educação familiar. Isso, obviamente, me proporcionou condições de também fazer isso com os meus próprios filhos, com o meu núcleo familiar, a partir dessa constituição familiar. Então, eu pude, realmente, eu me dedico porque eu tenho a base para fazer isso, que é conhecimento, eu tenho a base para fazer isso, que é amor, né? Eu recebi sempre muito amor familiar, então eu sei a importância do amor para cada um dos meus filhos, por exemplo. E eu sou multifuncional, né? Eu sempre fiz muita coisa fora de casa. Então, eu não aceito, na realidade, que, por exemplo, uma pessoa, seja homem ou mulher, mãe ou pai, que diga que não tem tempo para se doar para os filhos, para a formação desses filhos, para o desenvolvimento desses filhos, porque tem muita atuação, faz muita coisa fora de casa. A minha família é uma família de mulheres, todas nós. É uma família grande, em que todas as mulheres são profissionais. Todas as mulheres têm autonomia, sabe? Todas as mulheres são protagonistas, né, da própria vida, do seu dia a dia. E todas são dedicadas aos filhos. Então, como você disse, no total de 5 filhos, né, que eu tive, que eu tenho, agora 4, porque, né, perdi um deles partiu, está completando 1 ano, mas eu tenho os 3 filhos que são vitoriosos profissionalmente e vivem em Mônaco, são bailarinos profissionais da Companhia de Ballet de Mônaco,
E a minha filha Dandara, minha única menina, né, minha boneca que você conhece, é muito inteligente, muito forte, Dandara, entendeu? Faz jus ao nome que tem, né, Dandara, e que também está lá em Paris, também é artista, e, acima de tudo, são seres maravilhosos e são vitoriosos, porque eles cresceram dentro de um contexto em que tudo foi proporcionado para eles conseguirem ser. Então, esse trabalho que a gente faz coletivo, que a gente faz para a sociedade, na verdade, é porque a gente vê a família como a sociedade como um conjunto de famílias. Nós estamos construindo aqui uma visão, uma plataforma onde nós partimos do indivíduo, a visão do indivíduo como manifestação do próprio amor divino, né? Exato. E depois, quando isso extrapola para o seio familiar. O Stefan era também um ser humano fantástico, o teu filho que partiu, um artista como teu também outro filho também, né? Músico, que trabalha na parte de contabilidade, são seres humanos realmente admiráveis. Queria ver a tua opinião a respeito disso. Então, Sérgio, é assim, eu acho como eu já citei, né, que tudo começa dentro da família, eu acho que esse é o caminho. Eu tenho 2 filhas, a Maria Rita, hoje com 11 anos, e a Daphne com 30 anos, e com a Daphne... Já é vovó? Já sou avó, parece, mas exatamente. Já é Tenho 4 netos maravilhosos, 4 netos lindos. E a Daphne eu fui muito pai e mãe. E dentro desse pai e mãe eu tive uma retaguarda muito grande, né, inclusive dos meus pais. E sempre foi passado muito amor, entendeu? E sempre foi passado a questão de que elas tinham que estudar, elas tinham que buscar o seu espaço, porque não é nada fácil, né? E assim seguimos o caminho. Com a Maria Rita está sendo do mesmo jeito, e a Maria Rita já plantando a sementinha para que ela continue aí nessa minha trajetória, né? Porque eu acho que o exemplo começa dentro da nossa própria casa. E é bem assim, ela devagarzinho já está nas reuniões junto comigo, entendeu? Quanto ao nosso estudo, eu e dos meus irmãos, foi bastante difícil, porque afinal de contas eu sou a mais velha, né, de 6 filhos, sou a mais velha de 6 irmãos. 6 filhos, que coisa linda. 6 Nunca filhos. pensei que a gente fosse achar isso, nem encher a boca, 6. 6 filhos, Todo mundo, e agradeço mais quer ter muito, filho. e agradeço muito ao meu pai, à minha mãe, porque se sou o que sou hoje e cheguei aonde cheguei, é porque eu tive muito, mas muito empenho deles, e eu só me sinto muito honrada com isso, entendeu? Porque não foi nada fácil, né? 6 filhos, 3 mulheres, 3 homens, opiniões diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu aqui precisar vir, eu quero vir com esse pai, com essa mãe e com todos os meus irmãos. Sim, conheço todos eles. O Alberto, a Adalberto, a Mona Lisa, a Marise. E o Anderson. E o Anderson. E Todos você eles. vê- Um abraço para todos vocês, viu? E você vê, meu amor, como a história se repete em famílias que produzem amor. Você recebeu isso dos seus pais e você reproduz isso para os seus filhos, que com certeza vão reproduzir isso para os filhos deles. E assim vai se formando A sociedade. uma sociedade, sociedade exatamente. melhor, Sim. uma sociedade que aprende a se doar porque tem exemplo na convivência, Na convivência. familiar. Né? Nada melhor para os filhos da gente se tornarem pessoas construtivas, produtivas, benevolentes, resilientes, entendeu? Do que ver isso dentro da convivência familiar. Então, os nossos filhos, na verdade, eles cresceram, os meus já cresceram, né? Assim como você é avó, A eu minha também. filha mais também velha sou tem avó. seus 30 anos, né, a Daphne? Mas a minha mais nova, que é a Dandara, está com 32 anos. Mas eu falo o quanto a gente repete, né? Por isso que é importante nós passarmos para os nossos filhos, os pais, passarem para os seus filhos esse espírito de solidariedade. Isso para mim, isso é importante porque se vocês são figuras, são 2 mulheres, eu posso falar aqui porque eu as conheço pessoalmente e eu sei o quanto elas são ativistas. Não gosto muito dessa palavra, né? Mas são pessoas que estão no movimento, ajudando, trabalhando, mas não perdem de vista o território delas. O território é a família, são, né, os filhos.
E por mais que nós homens tenhamos virtudes para acolher, né, as nossas crias, a gente nunca vai conseguir fazer melhor que vocês. E vocês fazem isso com maestria, né? Essa capacidade de buscar o sonho lá fora, conquistar o espaço da mulher lá fora, mas sem perder essa referência, porque até os filhos sabem intuitivamente isso, né? Eles nos amam como pai, mas a mãe tem um lugar diferente, diferenciado. E o homem sábio respeita isso. Certo. É isso que eu sempre falo. Vamos falar um pouquinho agora da dimensão social, né? Saímos da dimensão do protagonismo do indivíduo, fomos para a dimensão da família e agora para a dimensão da comunidade. O teu trabalho agora, quero falar um pouquinho do trabalho de vocês. Como é que você enxerga isso? Você é ativista nessa comunidade que tenta trazer o resgate do orgulho, da cultura, né, dos potenciais tanto das mulheres quanto da comunidade negra, que você atuou por muitos anos. Como é que você está vendo esse momento hoje, depois que nós passamos por tantas fases de instabilidade, de polarização, ou até de tentativa de manipulação com essa população, tentando tirar até a autoestima para poder manipular essas bases? Como é que você está vendo tudo isso hoje, dentro do segmento que você já tem tanta história? Bom, nessa questão da luta contra a discriminação racial, que a gente atua realmente desde 1970, que eu me lembro que foi quando, na verdade, eu sofri diretamente o primeiro ato, né, de discriminação racial. Até 1970, eu estava com uns 17 anos, eu não tinha percebido ainda a questão da discriminação racial. Provavelmente porque eu tenha nascido em uma família negra que já na época já tinha uma condição socioeconômica melhor e não tinha muito, né, essa oportunidade de ser discriminada. Mas eu fui para São Paulo nessa idade, eu queria fazer na época a faculdade de medicina e fui estudar em São Paulo, para estudar lá no cursinho Objetivo, quando o Objetivo só tinha em São Paulo. Fui fazer o curso para poder enfrentar o vestibular e na mesma época eu fiz um teste para emprego no BCN, Banco de Crédito Nacional em São Paulo, através de uma agência de empregos. E aí passei por vários testes, que depois eu fui informada por eles mesmos que eu passei por testes a mais que as outras candidatas que estavam lá, que exatamente por ser negro, eu fui mais testada, e eles acharam que eu tinha o perfil exato para assumir um cargo de entrevistadora de financiamento no BCN, uma agência que ficava na Avenida Ipiranga, e me aprovaram, mesmo sabendo que o BCN porque já exercia a questão da discriminação racial. E eu fui, não sabia, eu era totalmente inocente para isso ainda. E fui, e quando eu cheguei lá, foi assim realmente bem traumatizante, né? Era uma gerente, era uma mulher, e quando ela me olhou, ela nem me deixou entrar na sala dela, ela que teria que me receber para me postar, ela mandou que eu sentasse numa antessala, telefonou para a agência, né, e disse para a agência que negro no BCN não trabalhava nem como faxineiro, quanto menos como entrevistadora de financiamento, né? E me mandou retornar à agência. Quando eu retornei à agência, eu ainda estava muito confusa, sabe? Isso mexeu muito, porque para mim isso não existia ainda, isso não fazia parte da minha realidade. Eu retornei para a agência e, na agência, na verdade, a profissional última que tinha me enviado, ela estava também muito revoltada com a situação e ela que expôs isso para mim, que eu fui a mais testada, que eu passei por avaliações que excediam os outros candidatos e que mas não era para eu ficar chocada, porque, devido à competência que eu tinha mostrado, eles me colocariam em qualquer outra grande empresa. Mas, veja bem, um trauma desse que eu passei, e estando muito mais preparada, talvez psicologicamente ou em termos de formação, isso acontece com praticamente todos os negros no Brasil.
com todos os negros no Brasil. E isso, esse acontecido comigo, me levou a me enxergar como negra. Porque, na verdade, como eu não sentia ainda essa diferença, nunca tinha sofrido esse problema, eu só era apenas mais uma pessoa. Eu não me ligava se existiam brancos, negros. Sim. Entendeu? E aí começa a tua trajetória. E aí começou a minha trajetória. Porque daí eu passei a me sentir indignada de como que eu fui proibida, impedida de assumir uma função, mesmo provando a minha competência, mesmo tendo exatamente o perfil testado. Como que eu fui impedida só por ser negra? Se isso aconteceu comigo, isso acontecia com outros negros. E essa minha indignação me levou a assumir essa luta, entendeu? A me inteirar mais disso. Eu passei a estudar profundamente a história mesmo até do negro, toda a historicidade, como é que foi desde que nosso povo chegou aqui, como que o nosso povo foi trazido para cá e o que foi feito com o povo afro-brasileiro. E tomando contato com estudos, pesquisas, me tornei uma pesquisadora assim, muito dedicada de todos os dados sobre tudo que envolve a questão da vida do negro no Brasil, com muita dificuldade, porque no Brasil é difícil de você encontrar esses dados, né? Você não encontra. E nos livros didáticos, então, menos ainda, porque uma das coisas que a gente pôde checar é que os livros didáticos simplesmente nos deixaram fora, né? Só nos mostravam como escravos ou malandros de camisa listradinha nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, a gente passou a questionar a educação, pesquisar, para ter dados concretos como a gente tem. Hoje, você sabe que o próprio IBGE, o próprio governo, reconhece, comprova e reconhece, através das suas estatísticas, o prejuízo, os danos que a discriminação racial provoca numa população que compõe mais da metade da população do Brasil. Então, eu falo para você, o meu discurso é bem racional com isso, você sabe. Como é que um país que tem mais da metade da população negra, esse país impede o desenvolvimento e o crescimento desse índice populacional e esse país pretende ser um país desenvolvido? Não tem lógica. Mas nem que seja não é pelo sentimentalismo, não é porque eu gosto, não abracei, beijei. Não, gente, não tem lógica. Ou essa população que completa mais de 50%, de acordo com o IBGE, 56%, 60% é mais. Porque você sabe que é autodeclarado. Na pesquisa do IBGE, as pessoas se autodeclaram, né, negras ou não. E a gente sabe que tem muito negro mestiço, né, que não se declara, não se assume como negro, mas que na hora de ser discriminado, vai ser discriminado porque é negro. Então, você veja, um país que impede, atrapalha, sabe, tranca o desenvolvimento, não proporcionando possibilidade de educação, de formação educacional, não proporcionando saúde, não proporcionando habitação decente, não proporcionando oportunidades de trabalho, por pura discriminação racial. Então, essas pessoas que cometem esse tipo de equívoco, muitas dessas pessoas, eu já ouvi, né, e ouço muito dessas pessoas falarem, mas é uma questão só de meritocracia. Eu sou a favor da meritocracia quando as oportunidades são iguais para todos. Sim. Se você proporciona oportunidades iguais para todos, assim é a meritocracia mesmo que tem que funcionar. Então, primeiro, você acerta isso, diminui, como diz a Marilisa, diminui as desigualdades, elimina as desigualdades. Esse tipo de desigualdade tem que ser eliminado, que é da possibilidade de adquirir conhecimento e, assim, ocupar, sem preconceito, sem discriminação, todos os lugares, as funções, as ocupações que o seu conhecimento permite. Aí, sim, vamos trabalhar em cima da meritocracia. Mas, enquanto isso não acontecer, a gente tem que continuar. Hoje em dia, melhorou muito. Agora, devido às cotas, principalmente, tão criticadas por muitos, que, na verdade, é uma ação afirmativa temporal, a maior parte das pessoas não sabe, né? As cotas não vieram para ficar eternamente, as cotas vieram para resolver com mais rapidez
uma situação que estava insuportável. As cotas vão chegar um momento e vão terminar porque não serão mais necessárias. Então, eu quero falar disso daqui a pouco, Cris, mas só para a gente poder passar para a Marilisa. A Cris falou agora que um trauma que ela sofreu, uma discriminação que ocorreu numa seleção para uma vaga que ela teve todo o mérito, levou ela ao engajamento nessa questão racial. Houve alguma questão específica e como é que você foi levada para o ativismo junto às organizações que você atua nessa questão do protagonismo solidário? Então, Sérgio, é bem assim. Eu sempre gostei muito de estar com pessoas, de estar junto com pessoas. E só na vida que eu tinha, que era trabalho, casa, trabalho, filhos, isso não estava me completando, eu queria algo mais. E aí foi quando a gente começou a se envolver nos projetos. Primeiro veio a questão, né, das mãezinhas carentes, onde a gente doa os enxovais, mas é assim, eu não faço nada sozinha, eu tenho muitos anjos sem asas que me acompanham nessa questão. Depois também fui convidada para o Caderno Fraterno da nossa querida Marli, que é coordenadora. Tem imagens aí dos trabalhos feitos pela Marilisa, que queria colocar na tela enquanto ela fala, tem algumas imagens que a gente separou. Essa questão aí é uma questão maravilhosa, né? Como já foi citado, eu sou técnica de enfermagem. Então, ela aqui como... Que grupo é esse aí de animação? Esse grupo é o grupo Semeando Amor ao Próximo, e também nós temos um outro, né, da nossa querida Simone Sebadelli, que é o Patrulha da Alegria. Esse Semeando Amor ao Próximo, da querida Maria Rita. Muito obrigada. E é algo assim brilhante, porque nós lidamos com o sofrimento trazendo alegria. Depois, essa aí foi uma passeata que nós estivemos, onde nós estávamos pedindo doação de órgãos. E aí foi surgindo novos projetos, surgiu a Ação do Coração, da Associação Eduardo Furchini, junto com o nosso querido Alexandre Camilo, que é um ser humano ímpar, uma pessoa maravilhosa. Aí já contando histórias, né? Junto com a Associação Eduardo Furchini, surgiu a questão da contação de história, né? Inclusive, nosso mestre sempre diz que quem conta uma história acende uma luz no mundo. E aí, junto a isso, eu entrei para o projeto cultural Eu quero participar desse negócio de contar história. Aí ninguém conta história melhor que eu. Mas é muito engraçado porque eu consigo realizar essas atividades no meu horário de almoço. E aí nós vamos aí no Galp, uma instituição na qual nós vamos sempre contar história. Inclusive, nós fazemos doações de livros também. Como foi comentado, né, eu trabalho numa escola, no Colégio Rita de Cássia, e ali a gente ganha muitos livros paradidáticos, e esses livros paradidáticos muitas das vezes são doados em associações como essa, ou então eles são colocados em locais de muito movimento, com o projeto Lendo com a Maravilhosa, para fazer a questão da leitura, né? Para que as pessoas leiam mais, porque quem lê sonha, quem lê conhece muitas outras realidades. E aí, junto a isso, né, surgiu a querida Ana Bernarda na minha vida. A querida Ana Bernarda é um ser humano ímpar. Ela é presidente da Sociedade de Melhoramento da Vila Pantanal. Aqui a gente também ajuda, né, de alguma forma. E também a Alçapem. A Alçapem é uma associação de pessoas com esclerose múltiplas, na qual eu faço parte da diretoria também. E essa Alçapem busca, além de atendimento a pacientes, além da divulgação da esclerose múltipla, porque é uma doença que não é muito divulgada, não é muito conhecido, o diagnóstico dela não é muito fácil, visa também a questão, né, das medicações, a questão de uma facilidade maior para que haja um conhecimento, uma divulgação. Inclusive agora, né, tivemos uma grande conquista, foi aberto aí um ambulatório para atender pessoas com esclerose múltipla. Mais uma vitória, né, conseguida. E aí foi surgindo, aí eu vou me enganjando, as pessoas vão me chamando, aí eu vou sendo Papai Noel, que nem aconteceu agora, né, no último dia 19 de dezembro, com as crianças da Sociedade de Melhoramentos da Vila Pantanal, onde eu quero te pedir um espaço para agradecer muito a todas as pessoas que colaboraram para que as crianças conseguissem ter um Natal feliz, tivessem
um Natal digno, entendeu? Porque ali naquela comunidade é tudo muito difícil. Então eu quero agradecer a Ana Bernarda, que me colocou nesse projeto. Quero agradecer a todos que junto comigo fizeram com que isso pudesse estar acontecendo. Então não aconteceu um fato em especial, foi realmente um sentimento, uma vontade de ajudar. Uma vontade de querer ajudar. E aí, na base da Marilisa como indivíduo, como mulher, a estrutura familiar e depois a tentativa de atuar e ajudar com outras pessoas. Uma dimensão de uma mais dimensão ampla. maior, exatamente. Eu gostaria de aproveitar a fala dela. Só um minutinho, Cris. Eu quero também registrar o trabalho feito lá no Jardim Mandolores, um trabalho feito com a minha irmã, Eliane França, na coleta de alimentos, de mantimentos, de roupas infantis, um bairro na área continental de São Vicente. Quero mandar um beijo para a minha irmã. E a gente vai em breve também divulgar esse trabalho feito lá, né? Toda a rede que apoia o trabalho dela, então elas estão constantemente nesse período de pandemia coletando alimentos, roupas e outros insumos importantes, né, para apoiar essas famílias do bairro Irmã Dolores, aqui do Jardim Irmã Dolores e da área continental. Um beijo para você, irmã. Oi, Cris. Então, eu gostaria de estar colocando, como esse trabalho, eu conheço a Ana Bernarda também, né? Realmente é uma pessoa bem ativa também, há bastante tempo bem conhecida, de estar colocando assim, a importância da gente, apesar como eu, por exemplo, que me encaixo e sou considerada ativista dentro da questão da discriminação racial, mas o quanto eu própria me proponho a não me fechar nessa questão. Né? Assim, sabe, a gente está, por exemplo, agora, a gente está começando um projeto de formação profissional para deficientes com síndrome de Down e com autismo. Porque a gente sabe que existem vários níveis, né, de avaliação desses problemas e que muitos deficientes tem condições de trabalhar, de estudar, de aprender, de adquirir autonomia, de ter uma vida, de ser protagonista, de ter uma vida ativa, saírem daquela reclusão que eles ficam dentro dos próprios lares, porque uma grande maioria deles, inclusive, faz parte da comunidade, de comunidades vulneráveis, né? Então, a gente pesquisou sobre isso e estamos dando início agora num projeto em que o primeiro curso que a gente vai dar é de gastronomia, né? Já estamos acabando de montar a estrutura para isso. Agora, em janeiro, a gente abre as inscrições, inclusive. Mas, assim, a importância, a ONG Frutos do Amanhã, né, da falecida Heloísa, que, aliás, a Maria da Glória conhece também muito bem, a gente também trabalhou junto com ela durante um tempo, até o início da pandemia, mais ou menos, quando tudo ficou mais difícil, né? Mas lá também a gente atuou juntas. O INCO, que é o meu instituto, a gente fez uma parceria para manter o curso de dança que ela colocou de balé, e o INCO que proporcionava lá esse curso de balé e as coisas de cesta básica. Muitas coisas nós fizemos. A Heloísa também, uma pessoa maravilhosa, que faleceu, né, o ano passado. Mas a importância que eu considero, viu, Mari, e você tem a minha admiração para isso, é a gente se abrir para todos os tipos de necessidades de todas as pessoas que precisam, independente de raça, independente de sexo, independente de idade. A gente tem que estar aberta para ajudar quem a gente tem condições de ajudar. Eu gosto muito, eu foco muito na educação inclusiva, então eu trabalho há anos que eu dou cursos para pessoas que não têm condições de pagar cursos para concursos públicos, que querem fazer concursos públicos, que têm que fazer prova do Enem, que querem fazer vestibular, não tem, ou apoio mesmo escolar, e não tem condições de pagar um curso desse. Então, já há muitos anos que eu desenvolvo esse tipo de atividade. Solidariedade, eu adoro fazer isso, porque eu adoro ensinar, entendeu? Você sabe, eu sou uma defensora ferrenha do uso do raciocínio para que as pessoas cresçam. Então, eu aproveito, toda vez que eu estou tendo uma atividade de ensino, aprendizagem, eu aproveito para trabalhar o raciocínio das pessoas para que elas próprias, através do raciocínio, se capacitem para se desenvolver na vida.
Então, eu acho importante, porque, de repente, as pessoas podem achar que eu só me envolvo com a questão racial ou com o meu povo afro-brasileiro. Não é. Eu sou contra a discriminação. Então, se eu sou contra a discriminação, eu sou contra a discriminação para todas as pessoas. Sim, eu acho o em seguinte, todos os né? aspectos. Eu quero até ouvir a opinião de vocês. Eu acredito que o ato discriminatório ele é bem mais profundo. Ele tem aí raízes em vários aspectos. A gente tende a discriminar aquilo que, de alguma forma, a gente não gosta, por N razões aí que a psique humana ainda desvenda, né? Enfim, mas essas discriminações elas estão em vários campos do comportamento humano. Está surgindo um movimento agora de mulheres que discriminam homens, né, por incrível que pareça. Né? Então, é homem, eu discrimino, porque homem, de repente, ela tem um trauma, de repente, uma relação paternal, uma relação com o ex-marido, e ela passa a discriminar homens. Mas, enfim, é um eu assunto... acho que é o diferente, sabe? Sérgio? Exatamente. Discrimina o que é diferente, exatamente, né? É diferente do que você aceita. Ou por alguma razão, no meu subconsciente, me causou algum desconforto em algum lugar da minha mente que eu não tenho acesso. Enfim, é um assunto para psicanalista, para filósofo, para um outro programa. Que hoje a gente está procurando exaltar essa derrubada das barreiras que vocês, como mulheres incríveis, têm feito. Porque é muito lugar comum falar, não, fulano ou fulana faz isso porque tem todas as condições. Para quem nos assiste, essas mulheres não são as mulheres que têm todas as melhores condições do mundo para fazer o que elas fazem, mas elas se propõem a fazer. Elas se propõem a fazer e a entregar um pouco desse amor ao próximo. Então, voltando para você agora aqui, né? Quando a gente está num mês de festas de final de ano, falando desse protagonismo social, nessa, digamos assim, né, nessa atitude, né, de remover barreiras para acolher o sofrimento dos outros. Que mensagem você gostaria de deixar, até porque nós estamos chegando no final do programa, para as pessoas que colocam tantas restrições para sair da sua zona de conforto e fazer algo por alguém? Então, eu acho que, primeiramente, tem que ter a diminuição de paradigmas. Porque quando a gente se propõe a doar, quando a gente se propõe a doar amor, simplesmente você vai procurar uma causa que você goste, uma instituição que você acredite, e vai se doar um pouco do seu tempo, às vezes uma palavra amiga, um abraço, um carinho já faz a diferença na vida de muitas pessoas. E muitas das vezes as pessoas ficam nesse receio, né? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? De que maneira eu vou chegar? De que maneira eu vou chegar a essa instituição, a esse meio, a esse projeto? Às vezes um sorriso salva uma vida, né? Às vezes um sorriso salva uma vida, às vezes uma palavra amiga faz com que você simplesmente ressurja, isso é fato. Eu vou contar para vocês uma situação em que eu vivenciei na Ação do Coração. Tinha uma senhora em que a filha dela dizia para mim assim, olha, a minha mãe não sai de casa, a minha mãe está numa depressão assim, tamanha, e eu não sei mais o que fazer. E eu falei para ela assim, maravilhosa, a única coisa que eu preciso que você faça é que você consiga trazer a sua mãe aqui. E aí um belo dia, eu nem acreditei, aquela senhora chegou, começou a fazer os corações e costurar, e costurar, e costurar, e eu ali do lado dela, conversando, me doando, escutando o que ela dizia, porque ela veio me contando a vida dela, assim, até de muito nova, né, de menina, e eu sei que todos os dias do mês de julho e de agosto, aquela senhora passou a fazer parte da nossa oficina com a Ação do Coração. E no final ela simplesmente disse, olha, eu nem sei porque você é maravilhosa, mas eu acho que eu já entendi o porquê do chamado, porque você tem o dom de se doar. E isso para mim foi algo assim que me marcou grandemente. E a partir disso a gente só tem que se doar, tem que buscar algo que você goste. Sempre tem uma instituição ou uma ONG de animais, ou uma comunidade que precise do seu carinho, do seu aprendizado, às vezes um banco de sangue onde você vai salvar vidas também. Fizemos campanhas aí para doação de órgãos, para doação de sangue também.
Ou então, se você gosta de ser palhaço, vai ser um palhaço. Ou se você quer ser um Papai Noel, vai ser um Papai Noel. Se você quiser ser um coelho também, para um momento de... Procura a Marilisa. Entre em contato com a produção e a gente dá o contato dela, que ela organiza assim. E ela faz a feira ainda, a feira de... Bazar dos Amigos da Maravilhosa. Bazar dos Amigos. E esse bazar aí surgiu nessa questão do empreendedorismo, né? Mas mais com a finalidade de poder trazer organizações, né? De trazer ONGs para que elas possam estar angariando fundos, né? Para essas instituições. Você realmente é maravilhosa. Você é muito gentil, obrigada. Com todo respeito ao seu maridão, que está em casa vendo a gente agora. O querido Valmir, com certeza Valmir. ele está nos vendo. Um abraço, Valmir. Cris, o coração que ela falou agora, ele não é só um músculo, né? Ele é um músculo que distribui sangue para o corpo. Para quem, guardado todos os credos, todas as crenças, que nós aqui acreditamos que por trás desse músculo tem uma luz, uma força que orienta a nossa verdadeira vocação no mundo, né? Eu acho que é isso que os grandes filósofos traduzem em agir com o coração. Talvez por isso o Furquini tenha colocado como símbolo desse trabalho que ela falou agora, a ação do coração. Que muita gente acha que a ação do coração é simplesmente a ação apaixonada ou a ação... Não, é algo, uma intuição mais profunda, né? É o nosso sol, né? É o centro do nosso ser. É preciso usar essa força para fazer as coisas que pessoas como vocês fazem, né? Eu quero até que você fale um pouquinho que esse trabalho teu extrapolou as fronteiras do Brasil, foi para a África, né? Você faz tanta coisa. A força que você teve para ser profissional, ser mãe, ativista, estudar, formar pessoas, criar projetos importantes. Se isso não tiver apoiado nessa força invisível do coração, fica muito mais difícil, não é verdade? Com certeza. Num mês tão importante como é esse mês de festa de final de ano. Com certeza. A essência, que é a luz, né, de cada um, a essência é que é a base de tudo isso. A essência da gente aberta para as outras essências das outras pessoas. Eu, pelo menos, eu só me sinto feliz e realizada como ser humano quando eu produzo para a coletividade, quando eu produzo para as outras pessoas. É só assim que eu me sinto realmente produtiva, de verdade. Qualquer trabalho que eu tenha, que eu faça, tem que ser em favorecimento de outras pessoas que estão precisando disso. Senão, para mim, eu não estou produzindo. Então, essa essência, esse coração, né, que, na verdade, é o que eu chamo de essência, é fundamental, realmente, inclusive para esse projeto que você citou, a gente em Angola, né? O projeto que a gente passou. Põe a imagem aí, tem acho que uma imagem do projeto em Angola, da Cris. Em Angola, em Luanda, a gente... Por favor, produção. Aí está aí, está na tela, isso, as crianças. Né? Aqui, Aí, olha que imagem bonita. É uma comunidade que a gente está desenvolvendo o projeto, um projeto que atinge várias instâncias, porque eles precisam de tudo. Aí são 2 amigos de lá, angolanos, que estão com a gente trabalhando nesse projeto, né? Atendendo comunidades de crianças e jovens angolanos em Luanda, que precisam de tudo, né? E a gente está lá com muito amor, com muita entrega, com muita dedicação, como a gente estaria em qualquer lugar onde existam crianças e jovens precisando, trabalhando o projeto para proporcionar isso para eles. E isso é amor. Isso é muito bonito. Amor, para mim, é a base de tudo. A gente percebe, quando a gente está fazendo isso, e os corações conversam, né? Porque o diálogo do coração é esse que não tem muito o intelecto, muito embora ele é importante para dar forma, mas a gente percebe que o diálogo do coração ele é o primeiro que aproxima a gente de alguma coisa e depois a gente vai, né? Que delícia. Aí está o teu livro. E vocês quando falam, os olhos brilham, a gente percebe, né? O brilho no olhar, além da emoção. Isso é bacana e é isso que eu queria trazer nesse programa de final de ano para a gente. Aí está o livro da Cristina Oliveira, Origem e Herança, né? Fala um pouquinho, Cris, deixa eu dar teu livro aqui para eu poder mostrar para o pessoal também. Eu tenho alguns comigo. Não sei se aqui, ó.
Quem quiser também ter acesso a esse livro pode entrar em contato conosco, tá? Para saber mais. Fala um pouquinho do livro no final do programa. Origerança, na verdade, você sabe que eu tenho uma vida de cultural e teatro e artes e tal, né? Durante também bastante tempo, desde a minha adolescência. E aí é uma reunião de poemas que a gente usou para criar esse livro. E Origerança, o nome virou uma marca minha, inclusive, né? Porque é a junção de origem e herança, que eu usei o conhecimento da nossa língua, e criei o nome Origerança, que, na verdade, é um nome que eu usei para o primeiro coral negro de músicas negras que teve aqui na Baixada, que a gente que criou. Ele é o nome de um espetáculo de teatro que eu tenho, que tem esse nome também, Origerança, um espetáculo teatral. E ele é um nome que está em quase tudo que eu faço, porque tem tudo a ver comigo, com o meu jeito de ser. Então, esse livro agora, esse lançamento, eu sempre escrevi muito, mas não me preocupava em publicar, né? Mas sempre escrevi, inclusive para teatro, né? Mesmo como teatróloga, eu produzi muitos textos para teatro. E agora a gente está com esse livro, Origerança, assim, que eu acho que ficou muito bom. Olha, é um livro de poesias, e que as pessoas já se preparem, que não é um livro de poesias que fica falando de amor só, não. As minhas poesias são poesias que passam o que eu penso mesmo a respeito de vários assuntos diferentes, são temas diferentes, tem algumas bem polêmicas, que as pessoas que estão lendo me falam, né? Tem assuntos polêmicos que eu coloquei em forma de poesia e que eu vou amar que as pessoas tenham acesso e compartilhem comigo essas ideias. É só entrar em contato conosco que a gente ajuda quem está nos acompanhando a ter esse livro maravilhoso da Cristina. Bom, estamos chegando no final, então eu quero que, por favor, coloque a Marilisa na tela, para que eu possa falar um pouquinho dela aqui. A Marilisa Lourenço das Neves, a maravilhosa, como é conhecida por todo mundo, é voluntária, mãe, avó, técnica de enfermagem, pedagoga, atua na área de educação no Colégio Rita de Cássia, né? E como voluntária em projetos da Ação do Coração, Lendo com a Maravilhosa, doações de enxovais a mães carentes, grupos de palhaços, Clau Patrulha da Alegria e Semeando o Amor ao Próximo. Também da Alçapem, da Sociedade de Melhoramento da Vila Pantanal. Grupo Semeando Histórias, e hoje no grupo Contar, Brincar e Encantar, onde conta histórias em creches e asilos. Maria Elisa, obrigado, e eu espero que você possa continuar essa jornada maravilhosa, né? E que a tua mensagem possa aquecer o coração de todos que estão nos acompanhando nessa semana do Natal e do Ano Novo. Gostaria imensamente de agradecer o convite, me sinto muito honrada em estar com você, estar com a nossa querida Cristina, alguém que eu amo muito, e que eu vou dizer para vocês assim, se doem, sejam felizes, procurem fazer o bem sem ver a quem, e tenham fé que tudo fica bem. Um beijo no coração de vocês, obrigada, obrigada, obrigada a Deus, obrigada ao universo, porque somos o que pensamos e emanamos o que o nosso coração está cheio. Gratidão, obrigada, tudo de bom a todos vocês. Agora põe o rostinho da Cris, por favor, em destaque na tela. A Cristina Oliveira, que é teatróloga, atriz, produtora e diretora, é promotora de eventos culturais, pesquisadora e analista de relações étnico-raciais na diversidade, desigualdades e diferenças, preconceito e discriminação. É acadêmica nas áreas de psicopedagogia e de educação social, gestora no terceiro setor, presidente do INCO, Pesquisas e Ações de Desenvolvimento Humana, além de escritora. Cris, muito obrigado, que o teu exemplo também sirva para muita gente e possamos continuar sendo protagonistas da nossa história e de uma sociedade mais equilibrada, né? Gratidão pelo espaço, gratidão por estarmos mais uma vez juntos, trabalhando pelo bem, trabalhando pelo amor, trabalhando pela solidariedade, para sermos felizes, mas também podemos dar felicidade às outras pessoas. Eu agradeço por estar com Marilisa maravilhosa, que eu amo, Cris, por estar com você, meu querido. Obrigada. E estamos juntos para o que a gente sabe fazer e pode fazer de melhor, que é amar. E a você que nos acompanhou em mais um Protagonismo Regional em Debate, dessa vez falando do protagonismo solidário e como ele pode transformar a nossa sociedade. Espero que esse programa especial na semana de Natal e Ano Novo tenha trazido a você
pouco mais de acalento ao seu coração. Se você está muito feliz, continue assim e espalhe essa felicidade àqueles que não estão tão felizes. Eu desejo que o seu 2022 seja ainda melhor do que esse ano. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência e até a próxima semana.